Existem partidas de futebol que a melhor coisa que a gente faz é esquecer. Sabe aquela partida que você olha pro lado e fala assim, cara, que jogo pra esquecer. Que jogo horrível, que jogo ruim. Essa é uma das partidas que eu vou fazer questão de esquecer. Eu vou fingir que não existiu, eu vou fingir que a gente tá na data FIFA, eu vou fingir que a gente tá numa paralisação do campeonato, eu não vou nem lembrar que essa partida existiu. Porque ela foi tão ridícula por parte do São Paulo, ela foi tão ridícula por parte da comissão, dos jogadores, de tudo, num geral, assim, falando de São Paulo, ela foi tão ridícula que pra mim é muito melhor eu fingir que ela não existiu do que qualquer outra coisa. Porque poucas vezes nesse ano eu tive... Claro, a gente já passou por muita coisa no Campeonato Paulista, mas aí isso ficou lá pra trás. Mas nos últimos meses, poucas coisas, poucos jogos me irritou tanto igual esse. O da LDU me irritou bastante porque a gente perdeu por erros individuais. Só que hoje, perdão da palavra, tá? Me perdoem pela palavra chula, esdrúxula que eu vou usar aqui, mas hoje foi tudo uma grande merda. Hoje o time tava uma merda, a preparação tava uma merda, a escalação foi uma merda, tudo tava uma merda. Eu já imaginava que o São Paulo fosse com o time reserva. E eu parto do seguinte ponto. Se você vai colocar um time reserva, porque você tem um jogo decisivo na semana, porque o Santos não tá disputando nada. Foi eliminado de todas as competições, não tá disputando nada, é óbvio que os caras iam colocar o que eles tinham de melhor, que já não é lá grande coisa. Mas o Santos teve uma coisa hoje que o São Paulo não teve. O Santos teve vontade. O Santos brigava por todas as jogadas. Porque eles precisavam também para sair daquela zona onde eles se encontram. Mas eles brigaram por todas as bolas. Eles tiveram vontade, eles tiveram raça. Coisa que o São Paulo não teve. Zero a vontade do São Paulo. Então eu já imaginava que ele ia com os reservas. Só que se você vai colocar os reservas porque você tem um jogo importante na quinta-feira, mantenha isso. Nem leva os caras. Nem leva Marcos Antônio, nem leva Bobadilha, não leva. Coloca reserva, 100% reserva e deixa a reserva até o final. Do que adianta você colocar num campo pesado, com 70, 60 minutos de jogo, você colocar Marcos Antônio, você colocar Bobadilha, você colocar Luciano, não adianta. Mantém os caras reserva, não vai mudar nada. Porque aí você começa a lotar de titular no time e aí o time fica uma desorganização, fica uma bagunça, consegue ficar pior do que já tava e não dá em nada. Deixa os reservas. Se você vai colocar reserva, se você tem peito pra colocar reserva num clássico, faz isso. Porque na cabeça, obviamente, claro, gente, olha, sendo bem honesta, não é desmerecendo, não, tá? Claro, se a gente ganhasse hoje, a gente entrava no G6, tem toda essa questão, mas o jogo de hoje pra mim não era importante. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar, mas era um clássico, só que se fosse um clássico contra o Corinthians, contra o Palmeiras, aí eu ia ficar meio assim de perder, mas é que o Santos não me incomoda tanto, igual Palmeiras e Corinthians. Eu não sei se pra vocês é assim, não me entendam mal, não é desmerecendo o Santos, é que realmente pra mim eu não levo assim tão a sério jogos contra o Santos, eu não fico nervosa, nada do tipo, não me abala, não me incomoda, sabe assim? Eu sei que é rival, mas não me incomoda. O que me incomoda é a forma como o São Paulo joga. Isso aí contra qualquer time, tá? Pode ser o Santos, pode ser o Vasco, pode ser o Flamengo. O que me incomoda é a postura no qual o São Paulo joga, que hoje não teve. Porque ele colocou a campo um time reserva, desde o goleiro até praticamente o ataque, ele colocou um time reserva. Deu chance pro Rafael Tolói, pro Sabino. Mailton hoje fez uma partida bem abaixo do que a gente viu na Libertadores, mas tudo bem. É um cara que tá chegando agora, que vai oscilar, é normal. Ele jogou também com um time completamente desentrosado, porque era reserva, era um time reserva. Então ele entrou ali, não fez uma boa partida, jogou 90 minutos, não fez uma boa partida. E ele estar em campo significa que o Cedric vai ser titular na quinta-feira. Deus nos acuda, mas enfim. Ele colocou um time reserva, basicamente reserva, e aí o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem abaixo, foi o primeiro tempo em que o São Paulo praticamente só se defendeu, não tentou fazer nada, não teve nenhuma chance de perigo, só se defendeu. O Yang foi o grande nome do primeiro tempo, fez umas defesas bem difíceis, então foi o primeiro tempo bem abaixo. São Paulo realmente não jogou bem, não marcou bem, não se posicionou bem, não tinha vontade, não tinha raça.
parecia que o São Paulo estava fazendo uma partida protocolar. Sabe assim, ó, essa partida aqui não vale nada, o que vale é na quinta-feira, então eu nem vou dar o meu melhor, eu nem vou me esforçar, o que é muito contraditório, porque se você é reserva do time e você tem a oportunidade de jogar, a oportunidade de mostrar futebol, e é isso aí que você mostra, é muito complicado. Então, foi um primeiro tempo bem abaixo do time do São Paulo, o time do Santos foi melhor, acho que tanto no primeiro quanto no segundo. Foi um time melhor, foi um time mais agressivo, mais ofensivo na troca de passes. E aí a gente segue naquela coisa de que a gente não consegue ganhar do Vojvoda, é inacreditável, independente de onde esse cara tá, a gente não consegue vencer ele, né? Agora tá no Santos, agora vamos ver se a gente vai ficar uma porrada de anos sem conseguir vencer o Santos, porque esse cara tá lá. Porque a gente não consegue. E é assim, 3 pontos do São Paulo. Primeiro, não consegue vencer do Vojvoda. Segundo, ressuscita morto. Porque eu não preciso lembrar pra vocês que algumas rodadas atrás esse mesmo time tomou 6 do Vasco, que tá brigando pra não cair. Eu não preciso relembrar vocês. Então, ressuscita morto. E terceiro ponto, toma gol do Guilherme, que a própria torcida do Santos odeia esse cara. Aí esse cara chega contra o São Paulo, faz uma das melhores partidas da carreira e a gente toma gol desse cara. É inacreditável, isso pra mim é inaceitável, assim, em níveis estratosféricos. Mas aí o São Paulo faz um primeiro tempo muito ruim, só se defende, vai pro intervalo, volta com a mesma postura, com a mesma displicência, com a mesma falta de vontade, com a mesma preguiça. E assim, eu acho que o Crespo, ele é um bom treinador, tá, gente? Vamos ser bem honestos. Com o que ele tem, ele tá fazendo muito ainda, porque existem tantas coisas erradas no time do São Paulo que fica até inviável falar num vídeo só. Existem muitas coisas erradas, porque a gente não tem departamento, a gente não tem presidente, a gente não tem diretoria, a gente não tem nada. Porque o departamento médico do São Paulo é uma porcaria. É inadmissível a gente estar chegando no fim da temporada e a gente não ter um atacante decente à disposição. E pior, quando os nossos atacantes se lesionaram, André Silva, Caleri, Rian Francisco, a janela estava aberta. O São Paulo poderia ter ido atrás de um camisa 9 de verdade, porque o Rigoni não é. De um camisa 9 de verdade. E é desesperador você pensar que não é só até o fim da temporada que a gente vai jogar sem um centroavante decente. A gente vai jogar na quinta-feira, precisando fazer 3 gols contra a LDU, em casa. Sem um atacante decente. É desesperador, porque quem vai fazer gol no time do São Paulo? Gente, quem vai fazer gol no time do São Paulo? Parece perseguição, parece que a gente tá pegando o pé, mas o Rigoni, ele é um jogador realmente irritante. Ele é um jogador que, além dele não fazer nada, ele ainda atrapalha quem tá tentando fazer alguma coisa. E a quem a gente vai acreditar as nossas esperanças? No Luciano? No Rigoni? No Dineno? No Tapia? Nesses jogadores que a gente vai acreditar que vão fazer 3 gols na quinta-feira? É desanimador. Claro que eu não vou pegar essa partida como parâmetro, porque era o time reserva, a gente tava jogando ali, sabe, com aquela falta de vontade, era o time reserva, eu não vou pegar isso, porque quinta-feira é outro jogo. Quinta-feira é outra pegada. Quinta-feira é uma coisa diferente, mas mesmo assim, não sei se pra vocês têm essa percepção, desanima você olhar assim e falar, putz, esses são os caras que vão jogar praticamente na quinta-feira, entende? É muito complicado porque a gente não enxerga a saída. E aí a gente volta pro segundo tempo com o 0-0, numa bobeada ali do Mailton, que não viu o cara entrar na área, numa bobeada dele, o Guilherme cabeceia e faz o gol, e aí Santos 1-0, e aí foi assim até o final, e aí o Crespo começou a fazer as mudanças dele. Uma coisa que eu critico e vou criticar é justamente essa questão dele não mudar o esquema. Às vezes não se faz necessário você jogar sempre com 3 zagueiros. Você pode mudar o esquema, você pode ver que não tá funcionando, você pode tirar um zagueiro, tentar dar mais profundidade. O São Paulo, desde o primeiro minuto de jogo, tava tentando um lançamento. Desde o primeiro minuto de jogo, tava tentando fazer aquele lançamento longo. Mandar a bola da zaga até o ataque. E não funcionava, a zaga do Santos tirava todas as bolas. Então, assim, o São Paulo hoje teve muita preguiça de jogar, teve muita displicência. Foi, assim, um jogo muito feio, realmente. Foi um jogo feio, foi um jogo deplorável. É o que eu falo, novamente, que eu falei lá no início do vídeo. São esses jogos que a gente fala, putz, eu vou esquecer. Sabe, assim, pra não acabar com a sua sanidade mental, você fala assim, eu vou esquecer essa partida, eu vou esquecer esse jogo, porque tem nada de bom pra tirar desse jogo. Nada. Não tem um jogador que a gente fala assim, esse aqui jogou bem. Não tem um.
todo mundo abaixo hoje e os caras que entraram mais abaixo ainda. Que na minha visão não deveriam ter entrado. Porque se você vai colocar reserva, você vai manter reserva. Você vai manter reserva. Mantém dessa forma. Vai até o final com o time reserva. Não adianta se mexer. Não vai adiantar, gente. Poucas vezes, raríssimas vezes isso deu certo no futebol. E aí a gente sai derrotado, estaciona na 7ª posição ali, não vai ser passado pelo Bragantino, porque o Cruzeiro tá vencendo o Bragantino, não vai ser passado. Também não vai ultrapassar ninguém. E aí na quinta-feira a gente tem um jogo extremamente importante que vai definir ali, porque se for eliminado da Libertadores, realmente acabou ali o ano do São Paulo. Que aí vai ficar brigando ali até o final do campeonato, talvez para uma vaga na Libertadores, se der certo. E aí depois a gente enfrenta o Ceará e aí é Campeonato Brasileiro. Que quinta-feira é o jogo mais importante. Mas assim, não tem, vocês percebem que não tem nem muito o que falar, porque foi um jogo tão ruim, foi um jogo tão abaixo do São Paulo. Eu acho que desde que o Crespo assumiu o São Paulo, que o primeiro jogo dele foi contra o Flamengo, desde que ele assumiu o São Paulo foi o jogo mais feio sob o comando dele. Assim, lembrou realmente a era do Zubeldia, sabe? Que nada dava certo. Errava passe, errava cruzamento, errava tudo. Uma lástima. Mereceu perder, mereceu sair derrotado. Não fez uma partida boa. E eu espero de verdade que na quinta-feira, que é o jogo mais importante, que na quinta-feira esses caras joguem como se fosse a última partida da vida deles. Eu realmente espero. Porque é o que eu falei, na quinta-feira tem que fazer pelo menos um gol no primeiro tempo. Pelo menos um gol. Um gol ou 2 gols. Ali já no comecinho, igual foi contra o Atlético Nacional, pra já dar aquele sustinho e já pressionar os caras, porque eu vou falar pra vocês, esse time da LDU é bem ruimzinho. É bem. Se tivesse um centroavante, a gente tinha saído de lá com a classificação, muito provavelmente. Se tivesse um centroavante, mas a gente não tem, né? E aí é o que a gente tá vendo agora. Fruto dessa diretoria incompetente, que não vai atrás de quem? Vai atrás de Rigoni. A solução dos nossos problemas é o Rigoni. Terceira partida do cara, zero eficiência, zero controle de bola, zero velocidade, zero tudo. Mas hoje não só ele. O time, de uma forma geral, decepcionou e muito.